Agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, por esta dádiva, pelo privilégio de poder lhe servir neste culto onde viemos adorar o seu nome e pela honra de poder ministrar uma palavra. Quero refletir com os irmãos a respeito de um texto que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero convidá-los ao primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 13, para tomarmos por base. Enquanto agradeço ao pastor Hernandes pela confiabilidade, ao nosso pastor Arnóbio pelo apoio e incentivo ao nosso ministério, aos companheiros, pastor Rubenê e demais, nossos pares, nossa gratidão. Capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 13. Nós vamos discorrer textualmente dentro do contexto que aborda um fato que ocorreu com Davi e os seus soldados. Os que acharam, digam amém. Está escrito assim: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi, repitam após mim, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Amém. Queridos, com a ajuda de Deus, quero falar-lhes sobre carregadores de bagagem. Diga comigo, carregadores de bagagem. Meus irmãos, desde que Davi foi ungido rei de Israel para substituir Saul, o primeiro monarca, a perseguição contra ele ficou implacável, porque a inveja tomou conta do coração do rei Saul, ao ponto de querer matá-lo. E por muitas vezes, Davi precisou fugir. Escapou pelo menos 2 vezes de ser atingido por uma lança atirada pelo próprio Saul. Em outro momento, dado a aliança que Davi fez com Jonatas, filho do rei, ele conseguiu escapar ileso de uma ira sem tamanho contra o moço. E a Bíblia nos apresenta momentos em que Davi precisou se esconder. Em um dado momento, Davi precisou ir a Nobe, onde morava lá o sacerdote Aimeleque, e ele arregimentava um grupo de sacerdotes, salvo engano, de 85. Davi, em outra ocasião, se levantou para fugir e foi ao rei Aquis, que era o rei de Gate, um filisteu. E Davi lá teve que se fazer de louco, se contrafez, e ele com a sua própria mão, ou suas mãos, se esgravatava, deixava correr sua saliva
pela barba. Então Davi fez essas loucuras para tentar ser acolhido por um rei filisteu, porque estava sob perseguição ferrenha de Saul. Em outro momento, Davi precisou se retirar e escapou para se esconder em uma caverna chamada Caverna de Adulão. É aqui onde tudo começa. Da caverna de Adulão, os seus irmãos, ou seja, aqueles que descendiam de Judá, da tribo que veio Davi, souberam que Davi estava na caverna escondido. E todos eles desceram para a caverna, e diz o texto bíblico que ajuntou-se a ele uns 400 homens. Agora, desses homens que se ajuntaram a Davi, a Bíblia diz que alguns se achavam em aperto, outros endividados, outros de espírito desgostoso, e Davi se fez chefe, líder deles. A partir daqui, Davi começa a liderar um grupo de aproximadamente 400 homens. A Bíblia menciona que foi anunciado a Davi que os filisteus pelejavam contra uma cidade chamada Keila, onde eles saquearam, e naquela ocasião Davi consultou ao Senhor, e naquela consulta que Davi fez, era para saber se iria ferir estes filisteus, e o Senhor permitiu, disse: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Davi torna a consultar o Senhor, porque os homens de Judá temeram, porque haviam alguns esquadrões filisteus poderosíssimos. Aí Davi volta a perguntar ao Senhor, e Deus ratifica dizendo: levanta-te, desce a Keila, porque eu entreguei em tuas mãos os filisteus. Aí Davi foi e pelejou contra essa cidade. E foi anunciado a Saul que Davi estava vindo a Keila. Aí Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. O terrível ainda usava Deus. Já havia se desvirtuado do caminho do Senhor, embora estava no trono, embora tinha um anel, a coroa, a vestimenta, mas a presença de Deus já não lhe pertencia, já não habitava nele o Espírito Santo, porque Saul reinou 40 anos, dos quais 2,5 é que ele esteve na vontade de Deus, seguindo os parâmetros, as diretrizes do Senhor. Mais de 37 anos, Saul estava reinando totalmente fora daquilo que Deus havia lhe ordenado. Por duas razões, pelo menos escrituristicamente falando, Deus rasga o reino de Saul. Primeiro, por ter ferido o manual sagrado, sacerdotal, levítico, por ter oferecido sacrifício, dado a sua impaciência e a sua precipitação, fazendo isto no lugar de Samuel, que além de sacerdote também era profeta e juiz. Então Saul, ele descumpre uma ordenança que estava lá na Torá, no Pentateuco, na lei de Deus. A segunda foi quando desobedeceu uma ordem direta de Deus, expressa pelo profeta Samuel, que deveria matar todos os homens, mulheres, animais, meninos. E ele
deixa o rei Agag vivo e conserva algumas ovelhas, dizendo que seria para o sacrifício. Quando Samuel se encontra com Saul, é dizendo exatamente isto: o Senhor havia de confirmar hoje o teu reino, mas ele rasga, ele vai te destituir, e já tem preparado um homem, segundo o seu coração, para reinar no teu lugar. Glória a Deus. Pois bem, e Saul ainda entendia, enganando-se, que era Deus que lhe dava oportunidade para matar Davi, que era ungido do Senhor. E nessa ocasião, de quando Davi estava em Keila, que Saul soube e tentou, ele mandou chamar todo o povo à peleja, desceram a Keila, cercaram Davi, cercaram os seus homens. E quando Davi soube que Saul havia maquinado esse mal contra ele, chamou Abiatar, pediu o éfode, e Davi orou ao Senhor. E a Bíblia diz, capítulo 23, versículo 13, que se levantou Davi com os seus homens, uns 600. Então perceba, capítulo 22, foram a Davi 400, e Davi se fez chefe deles. No capítulo 23, na batalha contra os filisteus em Keila, esse número subiu para 600. A partir daqui, Davi é líder desta grande equipe de soldados. Quando na ocasião, após a morte de Samuel, capítulo 25 diz que faleceu Samuel, aí todos os filhos de Israel se ajuntaram para prantear a morte do profeta e o sepultaram na sua casa em Ramá. A Bíblia nos já conta de um homem mau, de um homem que era filho de Belial, maligno, homem duro, cujo nome era Nabal. Mas ele tinha uma mulher sábia, uma mulher de bom entendimento, uma mulher formosa, chamada Abigail. Naquela situação que Davi manda uns jovens consultar Nabal, lhe pede apoio, lhe pede que firme um acordo, porque Davi havia cuidado no deserto de alguns animais, de alguns homens de Nabal, e quando foi para fazer a troca do favor, Nabal se recusou. Aí Davi se irou, é o versículo 13 que nós lemos, e disse aos seus homens: cinja a sua espada. Davi também cingiu a sua, e subiram após Davi uns 400 homens. Agora o grupo se divide em dois: 400 que iriam à peleja e 200 que ficariam com a bagagem. Daqui por diante, vocês perceberão isto. Preste atenção no seguinte: Davi precisou voltar outra vez a Aquis, rei de Gade. Ou seja, a partir de agora, Davi, ele vai fazer uma aliança. Ele pensou no seu coração: não há coisa melhor para mim, para escapar da morte, para escapar das mãos de Saul, do que ir para a terra dos filisteus. Porque Saul vai perder a esperança de querer me matar. E a Bíblia diz, capítulo 27, versículo 2, que Davi se levantou e passou com os seus 600 homens e foram a Aquis, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, com os seus homens, cada um com a sua casa. Davi estava com as suas duas mulheres, Ainoã e agora Abigail, porque Nabal morreu. E a esposa de Nabal agora é casada com Davi.
E Aquis resolve entregar na mão de Davi uma cidade por nome de Ziclag. Ziclag passará a ser agora, a partir deste momento, pertencente aos reis de Judá. Era uma terra filisteia que foi entregue pelo rei de Gate, Aquis, nas mãos de Davi. E agora os 600 homens, com as suas esposas, com os seus filhos, moram em Ziclag. E toda a peleja que Gate, juntamente com seu rei, firma para lutar com os inimigos filisteus, Davi também está junto com o rei Aquis para pelejar, para ajudá-lo. Só em um dado momento, quando Aquis quis pelejar contra Israel, é que Davi não foi. Houve ali uma intervenção divina, porque Davi pelejaria contra os seus irmãos até certo ponto, e depois ele se voltaria contra Aquis. Mas ele não queria fazer tal covardia. Ele havia afirmado, ele estava em Gate refugiado, e a aliança havia sido boa momentaneamente. Pois bem, 3 dias estava Davi com Aquis em uma peleja. Foi a oportunidade, diz o texto bíblico, capítulo 30, do primeiro livro de Samuel, que uns amalequitas veio com ímpeto contra a cidade de Ziclag. Vai atear fogo na cidade, vai pegar as mulheres, os filhos e sequestra. Leva presos, mulheres cativas, mas eles não mataram ninguém, nem menino, nem homem, mas os levaram consigo. E quando Davi veio com os seus homens à cidade, eis que ela estava queimada. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. É quando os homens de Davi alçaram a voz, choraram. E nesse choro, era um choro que fez Davi se angustiar muito, porque o povo falava em apedrejar Davi. Ora, Davi era o líder de 600 homens. Sai à peleja, deixa as mulheres e os filhos em uma cidade. 3 dias depois, tem a surpresa da cidade queimada a fogo. Suas esposas não são encontradas, seus filhos não são encontrados. Imagine, senhores, se isso fosse conosco. Imagina um irmão casado, com filhos, sai ao trabalho, 3 dias depois volta, sua casa ateada a fogo, sua mulher, seus filhos não estão. Agora imagine 600 homens, chorando, pranteando, querendo apedrejar Davi. Porém a Bíblia diz, tá, que embora o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, cada um por causa das suas filhas, todavia, o texto diz, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Deixa eu abrir o primeiro parênteses aqui para fazer uma aplicação. Em toda situação de amargura, em todo momento angustiante, em toda circunstância adversa, embora isso nos faça chorar, isso nos angustie, aleluia, a melhor coisa é se esforçar no Senhor. A melhor coisa é buscar a presença de Deus. A melhor coisa é buscar a ajuda do alto. Glória a Deus. Deus sempre dará um escape. Não adianta, eu vou falar no sentido, numa linguagem bem nordestina, não adianta se aperrear, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Deus prometeu a Davi restituição de tudo. Mulheres, filhos e os despojos. Glória a Deus. Nada ficaria para trás.
capítulo 30, você pode olhar na sua Bíblia, versículo 10, é uma mensagem textual. Versículo 10 diz: e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. O versículo 9 diz que Davi partiu com os 600 que se achavam com ele. O versículo 9 diz que foi o grupo completo que passou, que partiu com Davi e chegaram ao ribeiro de Besor. Porém, alguns pararam atrás. 400 atravessaram o ribeiro e 200 ficaram à beira do ribeiro, de cansados que estavam. Glória a Deus. Guardadores de bagagem. Esse é o tema. O primeiro ponto aqui, queridos, é que guerreiros também cansam. Valentes também cansam. Gigantes também tombam. Não existe He-Man, super-homem, nem mulher maravilha. Pastor Hernando usou uma expressão aqui dizendo que nós não somos feitos de massa angelical. Nós temos uma caminhada. Nesta caminhada, nós nos depararemos com o ribeiro de Besor da vida. Mas é importante salientar que da coletividade, os 600 homens, eu quero trazer como representatividade da igreja. Todos nós juntos representamos os 600 homens. E que por muitas vezes, na labuta da vida, na labuta espiritual, nós nos dividimos. Porque 400, Diácono Sérgio, vai para a peleja, mas 200 ficam com a bagagem. Enquanto uns vão para a guerra, para a frente da batalha, enquanto uns saem para pregar, enquanto uns saem para evangelizar, enquanto uns saem para exercer o ministério, a chamada, outros ficam, e ficam com a bagagem. São tão importantes os que ficam, quanto os que vão. Glória a Deus. Não dá para ir para a peleja, não estar preparado, estar cansado, aleluia, estar querendo parar, mas não no sentido de desistir, parar aqui no sentido de querer renovar as forças. Parar aqui, aleluia, para ser alimentado, para ser fortalecido. O ribeiro é lugar de renovar as forças. Enquanto uns vão guerrear, outros ficam na intercessão, aleluia, outros ficam no apoio, outros ficam na torcida. Eu não sei de qual grupo você é, se é dos 400 que vão à peleja ou dos 200 que ficam. O importante é que todos cheguem lá no outro lado. Glória a Deus. Primeiro, guerreiros também cansam. Segundo, eles não puderam atravessar o ribeiro. Glória a Deus. Tem situações na vida que não dá para enfrentar, queridos. Precisamos reconhecer a nossa limitação. Aqui não se aplica, pelo menos no meu entendimento. Não estou falando de quem se desvia, de quem afasta, de quem entrega o cargo. Não estou falando disso. Os senhores que têm o peso do paletó
sabem disso. As senhoras e senhores que atuam em alguma área da igreja sabem disso. Tem momentos que parece que as forças se esvaem. A gente precisa parar. A gente precisa reabastecer. Precisa entrar no quarto. Precisa dobrar os joelhos. Precisa passar um tempo. Glória a Deus. Porque se formos à peleja fracos, cansados, sem forças, é capaz de sermos atingidos pelo inimigo da nossa alma e morrermos. Melhor do que morrer é reconhecer a limitação, parar. Preciso, aleluia, voltar à escola bíblica, sentar para ouvir. Preciso voltar à consagração. Os trabalhos menos valorizados, consagração dos jovens, aleluia, círculo de oração. Precisamos parar assim. Eu preciso me reanimar, me reabastecer. Reconheça a fraqueza, o fracasso. Ou não foi assim com Paulo? Paulo disse, aleluia, conheço um homem que há 14 anos passados, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, e ele recebeu uma revelação, e a Bíblia diz que por causa desta revelação, para que ele não se gloriasse, foi-lhe dado um espinho na carne. E o texto diz que era como um mensageiro de Satanás, que vinha para ali esbofetear. E que por 3 vezes ele orou, e Deus não permitiu. A única coisa que ele ouviu de Deus foi: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo escreve um dos textos mais bonitos que eu acho, das suas epístolas, disse: eu entendi, vou parafrasear, eu entendi que pelas perseguições, que pelas injúrias, que pelas lutas, que pelas batalhas, que pelas pelejas, quando eu entendo que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo reconheceu, é no Ribeiro de Besor que eu preciso me abastecer. Dependemos da graça. Quem depende? Quem depende do outro, do companheiro, você até precisa da ajuda do ombro amigo, mas depender é única e exclusivamente da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles ficaram com a bagagem. Irmãos, eu não sou igreja sozinho. Se analisando a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, nós somos membros. E os membros juntos formam o corpo. O corpo é que é a igreja. Eu sozinho sou membro do corpo. E no membro, ou nos membros de um corpo, existem funcionalidades distintas. Todos intercalados, dependem um do outro. O dedo mínimo, que talvez seja o menor órgão visível de um corpo, o menor membro, se você perdê-lo, já vai lhe dificultar quanto ao equilíbrio de você andar. Se você machucá-lo, todo o seu corpo padece. E tem na igreja quem é o olho, quem é o ouvido, quem é a boca. Estou falando no sentido figurado, é uma linguagem metafórica. Um é o braço, o outro é a mão,
o outro é o pé. Nessas articulações é que o corpo movimenta e executa todos os sentidos. O que eu estou dizendo com isto é que guardadores de bagagem são menosprezados muitas vezes por outros. Nem todos são pregadores, nem todos são pastores, nem todos são cantores, nem todos são músicos, nem todos são obreiros. Precisamos dos guardadores de bagagem, dos membros, talvez menos importante na sua ótica, na sua percepção, mas da porta ao altar, todos têm a sua importância, a sua função. Repito, uns vão à peleja, outros ficam. E para fechar isto aqui, não temos mais tempo. Como diz o pastor Genival Bento, quando o pai não está, o filho dorme mais cedo. A Bíblia diz que chegando Davi, versículo 18 diz: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou. Olha que coisa interessante aqui, queridos. A promessa que Deus havia feito de que tudo seria restituído, cumpriu-se. O versículo 18 dá conta disso. O versículo 19 diz que ninguém lhes faltou, do menor até o maior. Davi recuperou as mulheres, os meninos, as meninas, desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Glória a Deus. Agora, dentre os 400, tinha entre eles alguns indivíduos maus, filhos de Belial. Sempre vai haver, né? Sempre vai haver. Esses terríveis, né? Como diz o pastor Rubenê. Sempre vai haver uns terríveis que vai querer fazer divisão na equipe. Vai querer valorizar uns em detrimento de outros. Vai querer bajular quem tem status, menosprezando outros que talvez não tenham significado algum para eles. Pois bem, dentre esses, eles tiveram a ideia do despojo que resgatamos. Eles não terão direito, os 200 que ficaram. Como que diz assim? Não foram porque não quiseram. Mas o texto diz que eles não foram de cansados que estavam. Não adiantava ir para a peleja e cansado morrer. É melhor o cansado ficar vivo do que tentar uma luta e morrer. Glória a Deus. Aí Davi diz no versículo 21, e chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos. Ou seja, só a esposa dele e o filho tá bom demais. Do despojo, dos presentes, do que nós conseguimos conquistar, não tem direito. Aí Davi disse: e quem é tal que vos daria ouvidos?
queridos, quem são vocês que nós temos que atentar para uma história esdrúxula dessa? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Glória a Deus. A bênção do despojo é para todos. Deixa eu aplicar aqui, aleluia. Foram todos recompensados, apesar da oposição dos companheiros. Escute, sempre haverá opositores, sempre haverá quem se levante contra, aleluia. Mas escute, o líder, aleluia, nesse caso aqui, Jesus Cristo, que é o Senhor da guerra, que é o Senhor dos exércitos, que é o cabeça da igreja, Ele não deixará você de mãos vazias. Haverá uma recompensa, aleluia, haverá restituição, e na divisão todos receberão. Diz o texto que nós, diz a Bíblia, que nós iremos, aleluia, comparecer ao tribunal de Cristo. Se trabalhou, seja com a bagagem, seja na peleja, você receberá da mão do Senhor. O segredo é não desistir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está escrito em Apocalipse que o Senhor breve vem e consigo trará o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras.